começar a gravar o áudio também. E acho que agora a gente tá todo mundo servido. Tem aqui um pouco de o antropologismo na lógica de B. Edman. Tá vendo aí você também? Tá tudo certinho aí no seu? Peraí. Tá. Eu coloquei aqui no computador para ler também. Certo. Mas tá visível? Uhum. Belezinha. Tá. Parágrafo 40. O antropologismo na lógica de B. Edman. Não encontramos em Sigvart uma discussão explícita das consequências relativistas envolvidas em torno do seu tratamento dos conceitos e problemas lógicos fundamentais. O mesmo é válido para Wundt. Não obstante conceder a lógica de Wundt, onde tal é possível, ainda mais espaço do que a de Sigvart aos motivos psicológicos e conter extensos capítulos gnoseológicos, as dúvidas principais quase não são afloradas. O interessante é que esse Wundt é considerado um dos pais da psicologia, né, contemporânea. Psicologia, não sei como chamar, psicologia empírica, talvez? Psicologia científica. Ele é um dos pais da psicologia científica. Uhum. O mesmo é válido para Lipps, cuja lógica defende o psicologismo de maneira tão original e consequente. Inclina-se tão pouco para compromissos e tão profundamente conduz o psicologismo através de todos os ramos da disciplina, de um modo como dificilmente encontramos igual deste Benek. Então temos um autor bom. Nossa, esse eu nunca ouvi falar. O Lips. Não, não, esquece. Esquece. Não, o Lips. Nem, eu nunca ouvi Já. falar do Lips nem do Beneca. Lips não. Bom, acho que eu tô confundindo com. Eu vou pesquisar depois para ver se é o que eu tô pensando que é. Belezinha. A coisa é totalmente diferente do Edman. Esse Edman eu tô achando interessante porque talvez ele seja o editor das obras do Leibniz nessa época. Que tem o Edman, que é o editor das obras do Leibniz que saiu nessa época. As pessoas consultam a obra do Leibniz nessa época a partir da edição de Edman. Será que é a mesma pessoa? Se for, vai ser muito interessante, né? Que é, como pode dizer, o encaixe da profissão de historiador da filosofia, né? Porque está fazendo uma edição crítica de um autor que já deve ter morrido já faz mais de 100 anos. Eu acho que 200, para essa época aqui do Husserl. E além disso, ele tem trabalhos também na área de filosofia, também da Uhum. psicologia filosófica. Com uma instrutiva coerência, vem com a longa exposição decididamente em defesa do relativismo, e por meio da referência à possibilidade da alteração das leis do pensamento, acredita contrariar o atrevimento que julga, nesse ponto, ultrapassar os limites do nosso pensar, poder adquirir-nos um ponto de vista exterior a nós mesmos. Eu acho que está citando o livro. Será útil entrar mais pormenorizadamente na sua doutrina. É. Uhum. Edman começa com a refutação do ponto de vista oposto. Foi desde Aristóteles majoritariamente afirmado, vemos, que a necessidade desses princípios psicológicos, acredito, é incondicionada, que a sua validade é, por isso, eterna. Ah, não, desculpa. É princípios lógicos. Eu pensei que isso aqui foi uma escrita errada de psicológica. Não tá separado só. Tá bom. Que a necessidade desses princípios lógicos é incondicionada, que sua validade é, por isso, eterna. Que eu já ia achar estranho. Mas sério mesmo que Aristóteles acreditava que os princípios psicológicos eram incondicionados? Que coisa estranha. Então,
sei lá, se eu faço associação entre duas ideias, isso é determinado pelo motor primeiro, sei lá, vai saber como é essas coisas de Aristóteles, né? Mas com certeza eu vou afirmar isso em alguma conversa. Porque você sabe, né? Desde Aristóteles, que a necessidade dos princípios psicológicos são incondicionados. Uma ótima para jogar numa conversa. Hoje, com certeza. É melhor, sempre uma conversa é melhor citar Aristóteles do que Kant. Pelo menos as pessoas entendem. Não, brincando. Não entendem não também. O fundamento decisivo para essa demonstração é buscado na impossibilidade de pensar os juízos que o contradizem. No entanto, dela se segue que daqueles princípios espelham a essência do nosso representar e do nosso pensar. Posto que se dão a conhecer esta essência, os juízos que os contradizem não são realizáveis, porque busca suprimir precisamente as condições a que estamos vinculados em todo o nosso representar e pensar, e logo também no nosso julgar. Marcado. Em primeiro lugar, algumas palavras sobre o sentido do argumento. Ele parece concluir, a partir da impossibilidade de realizar a negação daqueles princípios, segue-se que reflete a essência do nosso representar e pensar. Porque se o fazem, então aquela impossibilidade de realizar resulta como consequência necessária. Isso pode pretender significar uma dedução. De que A se segue de B, não posso concluir que B se segue de A. A intenção é manifestadamente apenas que a impossibilidade de negar os princípios lógicos encontra a sua aplicação em que estes princípios refletem a essência do nosso pensar e representar. Marcado. Eu marco essas passagens que ele usa a palavra intenção, apesar de não ter definido em nenhum momento, porque, na verdade, o conceito de intencionalidade quem estabeleceu foi o Betrano. Então, ele pode estar utilizando isso aqui como chavão, já proveniente de Betrano. Uhum. Ah, sim, e o que está faltando aqui, Betrano foi o professor de Husserl. Agora faz sentido. Sim. O Husserl pode ser classificado como pertencendo à escola de Betrano antes de formar a própria escola. Ou se não, você pode usar o termo escola de Betrano no sentido mais amplo possível, incluir até mesmo os fenomenólogos na escola de Betrano. Aí vai ser uma mega escola. Tá, peraí, deixa eu ver onde eu parei. Acho que parei aqui. Com isso, porém, é dito que são leis que estabelecem o que, em geral, pertence ao representar e pensar humanos comuns, que apresentam as condições a que estamos vinculados no nosso representar e pensar. Marcado. Porque o fazem os juízos que o negam contraditoriamente, conforme Edman admite. São impossíveis de realizar. Não posso, todavia, concordar nem com esse raciocínio, nem com as afirmações de que se compõe. Parece-me perfeitamente possível que, precisamente por virtude das leis a que está submetido todo o pensar de um ser, por exemplo, do homem, surja nos indivíduos, juízos que negam a validade dessas leis. A negação dessas leis contradiz a sua afirmação, mas a negação como ato real pode muito bem ser
compatível com a validade objetiva das leis. Marcado também. E com a eficácia real das condições sobre as quais a lei, faz uma afirmação geral. Se na contradição se trata de uma relação ideal entre os conteúdos de juízo, aqui se trata de uma relação real entre o ato de juízo e as suas condições legais. Se admitir que as leis da associação de ideias seriam as leis fundamentais de representar e julgar humanos, conforme ensina, de fato, a psicologia associativa, não seria, então, uma impossibilidade reputável de absurdo que um juízo que nega essas leis devesse a sua existência precisamente a elas? Marcado. Nossa, eu tô marcando muito nessas últimas reuniões, né? Não, acho que na outra, na anterior, você marcou mais. Você marcou um parágrafo, mais de parágrafo inteiro. Sim. Tá de boa É hoje. porque o meu interesse em ler o Husserl é justamente porque, primeiro, ele trata do problema do psicologismo, e segundo, só que isso eu estou descobrindo lendo, ele faz uma exposição de maneira sumária das doutrinas da época dele, que tecnicamente parece que Frege é herdeiro, só que ele não deixa explícito, que é explicar realmente o que se trata de lógica como lei do pensar. Frege assume isso de antemão e já começa a trabalhar como matemático. E parece que aqui nas investigações lógicas ele está entrando nessas doutrinas, pode até sendo caricaturando elas um pouco, mas pelo menos ele está expondo elas e mostrando o que consiste essas doutrinas da lógica como um tipo de ciência da lei do pensamento. É por isso que eu marco. Mas ainda que o raciocínio fosse correto, falharia, falharia necessariamente o seu alvo. Porque o absolutista, se tiver em verbo, isso não sei o que significa não. Perdoe a palavra. Beleza. Porque o absolutista. Oi? Você falou alguma coisa? Que você Falei. travou. O que Falei. você falou? Isso aqui significa perdoe a palavra. Ah, tá. É tipo com perdão da palavra, para quem é latim. Então, porque o absolutista, com perdão da palavra, ou se me permite usar tal termo, o absolutista lógico objetará com razão. As leis do pensar de que fala Edman, ou não são aquelas de que eu e toda a gente fala, e então ele não atinge a minha tese, ou eles lhe atribuem um caráter que contradiz o seu sentido claro. O absolutista lógico objetará novamente a impossibilidade de pensar as negações dessas leis, que delas resulta como consequência ou é a mesma que eu e toda a gente entende por isso, e então fala a favor da minha interpretação. Ou é outra, e então novamente não sou atingido. Quanto ao primeiro ponto, os princípios lógicos não exprimem nada mais do que certas verdades que se fundam no mero sentido, conteúdo, de certos conceitos como verdade, falsidade, juízo, proposição e outros semelhantes. Marcado. Segundo Edmond, contudo, eles são leis do pensar que exprimem a essência
do nosso pensar humano, designam as condições a que todo o representar pensar humanos estão vinculados, e alteram-se-iam justamente com a natureza humana, conforme é logo em seguida expressos verbos, ensinado. Teriam, por conseguinte, segundo Edman, um conteúdo real. Mas isto contradiz o seu caráter de proposições puramente conceituais. Nenhuma proposição que se funda em meros conceitos, que estabelece meramente o que reside nos conceitos e com eles é dado, assere algo sobre o real. E basta olhar para o sentido efetivo das leis lógicas para reconhecer que os princípios lógicos também não o fazem. Mesmo lá onde neles se fala de julgar, eles não querem dizer aquilo que as leis psicológicas pretendem visar com essas palavras, a saber, juízos como vivências reais, mas significam juízos no sentido de significações em espécie de acessões, as quais são identicamente aquilo que são, estejam ou não na sua base de atos efetivos de acessão, independentemente de quem os assira. Marcado. Outro conceito-chave na fenomenologia é o conceito de vivência, que ele já usa aqui também. Minha pergunta é, será que ele pega esse conceito de quem? Será que é do Beltrano? Nunca saberemos. Não. Ué, nunca não. Eu falo Tô lição pra brincando. casa, mas tudo bem. Pode ser, sim, não tem problema. Pode Não ser tem lição nada pra a ver. casa mesmo. Não tenho nada pra contradizer isso. Ao se apreender os princípios lógicos como meras leis reais, que regem o nosso representar e julgar reais, a maneira de leis naturais, altera-se completamente seu sentido. Já o discutimos pormenorizadamente acima. Vê-se como é perigoso designar leis fundamentais como lei do pensar. São-no, como iremos elucidar no próximo capítulo, ainda mais exatamente, somente no sentido de leis chamadas a desempenhar um papel na normalização do pensar, uma maneira de exprimir que indica desde logo que se trata de uma função prática, de certa maneira de usar, e não algo que reside no seu conteúdo próprio. Marcado. Ora, com respeito à sua função normativa, dizer que exprime a essência do pensar poderia também receber um sentido bem justificado, desde que fosse preenchida a condição de que nela fossem dados os critérios necessários e suficientes pelos quais fosse medida a correção de qualquer juízo. Marcado. Poderia, então, dizer-se, quando muito, que espremem a essência ideal de todo pensar, no sentido eminente do julgar correto. Assim, gostaria de tê-los aprendido o racionalismo antigo, o qual não conseguiu perceber que os princípios lógicos nada mais são do que generalidades triviais com os quais nenhuma afirmação pode contender somente, porque, de outro modo, seria um contrassenso, e que, por isso, inversamente, a harmonia do pensar com essas normas também não garante mais do que serem formalmente coerentes. Marcado. Seria, de acordo com isso, inteiramente inapropriado falar também, ainda hoje, nesse sentido ideal
Era a nota 36 aquela? Desculpa. Não. É Aquela não, é 35? 35. Ah, tá. 35. A Ah, não tá certo. segue-se não. Aí ele eliminou na errata. Na versão EA tem um não aqui. Seria, de acordo com isso, inteiramente inapropriado falar também, ainda hoje, nesse sentido ideal, da essência do pensar, e de circunscrevê-la por meio dessas leis, que, como sabemos, nada mais oferecem do que manter afastado o contrassenso. Aí tem um rodapé. Penso aqui, já conjuntamente, em todas as regras puramente lógicas, com as duas ou três leis do pensar no sentido tradicional, não se produz sequer o conceito de um pensar formalmente coerente. E, não só eu, tenho por ilusão tudo o que foi desde sempre ensinado contra isso. Todo contrassenso formal deixa-se reduzir a uma contradição, mas só pela mediação de diversos outros princípios formais, por exemplo, os princípios silogísticos, aritméticos, etc. Só na silogística, o seu número é no mínimo de uma dúzia. Todos se deixam convenientemente demonstrar, em aparência de demonstrações, que supõem essas mesmas proposições e outras equivalentes. Marcado. É ainda um resíduo do preconceito racionalista quando, ainda nos nossos dias, falamos de verdade formal em lugar de coerência formal, num jogo altamente condenável com a palavra verdade, porque enganoso. Marcado. O parágrafo todo está marcado. Passemos, entretanto, ao segundo ponto. Erdmann concebe a impossibilidade da negação das leis do pensar como impossibilidade de realização de uma tal negação. Nós, absolutistas lógicos, tomamos esses dois conceitos como tão pouco idênticos que negamos a impossibilidade de realização, mantendo, embora, a impossibilidade de negação. Marcado. Não é a negação, como ato, que é impossível. Isso significaria, para um ato como pertencente a algum real, o mesmo que realmente impossível. Mas é a proposição negativa que constitui o seu conteúdo, que é impossível, e como proposição ideal, é impossível em sentido ideal. Marcado. Mas aqui reside é um contrassenso e, assim, evidentemente falso. Esta impossibilidade ideal da proposição negativa não contende de todo com a possibilidade real do ato negativo do juízo. Antes era impossibilidade, agora é possibilidade. Se evitar ainda o último resíduo de expressões equívocas, se disser que a proposição é um contrassenso, mas que o ato de juízo não está causamente excluído, então tudo se torna perfeitamente claro. Antes era o juízo somente aquela parte. Aqui. É certo que no pensar fático do homem normal não ocorre, regra geral, a negação efetiva de uma lei do pensar, mas dificilmente se poderá afirmar que não possa, em geral, ocorrer num homem, depois de grandes filósofos como Epicuro e Hegel, terem negado o princípio da não contradição.
Marcado. Talvez que também a esse propósito estejam próximos o gênio e a loucura. Talvez que também entre os loucos haja quem negue a lei do pensar. E, contudo, ter-se-ia de os considerar também como homens. Marcado. Pondere-se ainda o seguinte: impossível de pensar no mesmo sentido que a negação dos princípios primitivos é a negação de todas as suas consequências necessárias. Mas é sabido que é possível um engano em relação a teoremas silogísticos ou aritméticos complicados, e isso serve, então, também como argumento inatacável. De resto, porém, estas questões controversas não tocam no essencial. A impossibilidade lógica, como contrassenso no ideal do juízo, e a impossibilidade psicológica, como impossibilidade de realização do ato de juízo correspondente, seriam conceitos heterogêneos, ainda que esta última, juntamente com a primeira, fosse universalmente concedida ao homem e que assim o contrassenso fosse excluído já pelas leis da natureza. Marcado. Que conforme as discussões, parágrafo 22 do capítulo 4, em particular, a página 78 e as seguintes. Ora, o absolutista lógico utiliza agora como argumento a favor da eternidade da lei do pensar esta genuína impossibilidade lógica do contraditório dessas leis. O que significa a falácia aqui da eternidade? Tão só a circunstância de que todo juízo, independentemente do tempo e das circunstâncias, dos indivíduos e das espécies, está vinculado por estas puras leis lógicas. E isto, naturalmente, não no sentido psicológico de um constrangimento de pensar, mas no sentido ideal da norma. Quem julgar de outro modo, precisamente, julga de modo incondicionalmente falso, seja qual for a espécie de seres psíquicos a que possa pertencer. A referência ao ser psíquico não significa, obviamente, nenhuma restrição da generalidade. Normas para juízos vinculam seres que julgam e não pedras. Ok. Ok. Isso reside no seu sentido. E seria então risível tratar as pedras e seres semelhantes nesse ponto como exceções. Tá, tá pegando pesado, mas tudo bem. Ora, a demonstração do absolutista lógico é muito simples. Ele dirá precisamente: a conexão que se segue é M dada por interação. Tais e tais princípios são válidos e são-no de tal modo que somente explicitam aquilo que se funda no conteúdo dos seus conceitos. Em consequência, toda proposição, isto é, todo o conteúdo possível de juízo em sentido ideal, ou nega imediatamente as leis fundamentais, ou que contende imediatamente com elas, é um contrassenso. Em que uma conexão puramente dedutiva liga a verdade de tais conteúdos de juízo, como hipóteses, a inverdade dos princípios, como tese. Se por isso o conteúdo de juízo dessa espécie são um contrassenso e, como tal, falsos, então tem também de ser correto todo juízo efetivo, e que são o conteúdo, assim, um juízo diz correto se o que ele julga, isto é, seu conteúdo, é verdadeiro, e diz incorreto se o mesmo é falso. Marcado. Nota rodapé. Estava sem itálico na edição passada.
Ah, sim. Daqui por diante é sem itálico. Ah, não. O todo é sem itálico, já dizendo. Acentuo agora todo o juízo a fim de chamar a atenção para que o sentido dessa rigorosa generalidade exclui, é o ipso, toda a restrição, e logo também a restrição ao ser humano ou a outra espécie diferente de ser capaz de julgar. Não posso forçar ninguém a inteligir o que eu intelecciono, mas não posso eu próprio duvidar de que intelijo que toda a dúvida aqui, onde eu tenho intelecção, isto é, onde apreendo a própria verdade, seria despropositada, marcada. E encontro-me, assim, no ponto que eu tenho ou delimitar como ponto arquimediano, e a partir dele retirar dos meus gonzos todo o mundo da irrazão e da dúvida, ou então de abrir mão dele e juntamente com ele de toda a razão e de todo o conhecimento. Vejo intelectivamente que isto é assim, e que neste último caso, se falasse então ainda de razão e razão, todo o esforço racional pela verdade, toda afirmação e fundamentação teriam de ser abolidos. Em tudo isso, encontro-me certamente em oposição ao distinto, investigador referido. Ele continua como se segue. A necessidade assim fundada dos princípios formais só seriam incondicionada se nosso conhecimento dos mesmos garantissem que a essência do pensar, que encontramos em nós e por seu intermédio exprimimos, fosse inalterável, ou fosse de todo a única essência possível do pensar, se garantisse que aquelas condições do nosso pensar fossem, simultaneamente, as condições de todo o pensar possível. No entanto, só sabemos do nosso pensar. Não estamos em condições de construir um pensar distinto do nosso, e logo, também de um pensar como gênero de tais espécies diversas de pensar. Palavras que parecem descrever um tal pensar não têm nenhum sentido a que possamos ascender, que satisfizesse a exigência que esta aparência levanta, porque toda tentativa de produzir o que elas descrevem está vinculada às condições de nosso representar e pensar, e move-se no seu ciclo. Se admitíssemos, a propósito de conexões puramente lógicas e gerais, expressões tão capciosas como a essência do nosso pensar, e as apreendêssemos de acordo com as nossas análises, como o conjunto das leis ideais que delimitam a coerência formal do pensar, então reivindicaríamos também ter demonstrado rigorosamente aquilo que Edman toma por indemonstrável, que a essência do pensar seria algo inalterável, e seria a única razão possível, e etc. Mas é certamente claro que Edman, enquanto nega isso, não observa o único sentido correto da expressão em questão. É claro que apreende, como as citações mais abaixo fazem ressaltar ainda mais cruelmente, as leis do pensar como expressões da essência real do nosso pensar, e em consequência como leis reais, como se com ela adquirimos uma intelecção imediata da constituição geral humana, da perspectiva cognoscitiva. Tal não é, infelizmente, o caso. Como poderia pretender-se que preposições que nem longínquamente falam sobre o real, mas somente esclarecem o que é inseparavelmente posto com os significados de certas palavras ou asserções de espécies muito gerais, proporcionassem conhecimentos tão importantes de espécie real sobre a exigência dos processos mentais, em suma, da nossa alma, conforme lemos mais abaixo. Marcado. Por outro lado, se por intermédio dessas leis, ou de outras, tivéssemos intelecção da essência real do pensar,
retiraríamos consequências inteiramente diversas das do distingue investigador. Sabemos somente do nosso pensar. Ou, dito mais exatamente, sabemos não só do nosso pensar próprio individual, mas enquanto psicólogos científicos, também um pouco do pensar universal humano, e embora muito menos do animal. Em todo caso, porém, o pensar de outra espécie, nesse sentido real, assim como as espécies de seres pensantes ordenadas a esse pensar, não nos são de todo impossíveis de pensar, mas podem muito bem ser descritas com sentido, do mesmo modo como não se exclui algo de semelhante para o caso de espécies científico-naturais fictícias. Brickley pinta-nos, os mais magníficos centauros e ninfas com uma vivíssima naturalidade, desculpa. Acreditamos nele, ao menos esteticamente. Quem pode decidir se são também possíveis segundo as leis da natureza? Mas se tivéssemos a intelecção final das formas de complexão dos elementos orgânicos que constituem, segundo leis, a unidade viva do organismo, teríamos as leis que mantêm o fluxo do seu devir no leito tipicamente formado. Poderíamos agrupar com as espécies efetivas, em conceitos cientificamente exatos, diversas espécies objetivamente possíveis. Poderíamos discutir essas possibilidades tão seriamente quanto o físico teórico discute as suas espécies fictícias de gravidade. Em qualquer caso, a possibilidade lógica de tais ficções é inatacável no domínio das leis científico-naturais, assim como das leis psicológicas. Só quando realizamos uma metábasis ex allogenos e confundimos a região das leis do pensar psicológicas com as leis puramente lógicas, interpretamos erradamente estas últimas também em seu sentido psicológico. Ganha então uma aparência de legitimidade a afirmação de que não estávamos em condições de representar as maneiras de pensar de outras espécies, e que as palavras que as parece descrever não teriam para nós nenhum sentido compreensível. O que está escrito ali? Aqui no meio, Uhum. metábasis eis allogenos. E agora eu vou pesquisar o que é isso. Metábasis eis allogenos. É um mudar para outro gênero. Trocar o gênero das coisas. Uhum. Ele afirma isso, Aristóteles que afirma isso, aparentemente no segundo os analíticos, né, que é o analítico posterior. Uhum. Ok. Tá bom. Pode ser que não sejamos capazes de fazer nenhuma representação correta de tais maneiras de pensar. Pode ser que sejam para nós, em sentido absoluto, incompreensíveis, mas esta incompreensibilidade não seria, em caso algum, uma impossibilidade no sentido de absurdo, de contrassenso. Talvez não seja inútil uma classificação, a seguinte observação. Os teoremas da doutrina abeliana dos números transcendentes não têm, para uma criança de colo, e tampouco para o leigo, a criança matemática, como usam
dizer por brincadeiras matemáticas, nenhum sentido compreensível. Ok, marcado. É exatamente do mesmo modo como nós, adultos, estamos para as crianças, ou matemático para o leigo, assim também poderia uma espécie superior de seres pensantes, digamos, anjos, estar para nós homens. As suas palavras e conceitos não teriam para nós nenhum sentido compreensível. Determinadas especificidades da nossa constituição psíquica não o permitiriam. O homem normal precisa, para ascender à teoria das funções abelianas, ou mesmo só para compreender os seus conceitos de, digamos, alguns 5 anos. Marcado, de novo. Caramba. O homem normal precisa 5 anos para aprender as funções abelianas. Ok. Poderia dar-se para Poderia dar-se que, para compreender a teoria de certas funções angélicas, dada a sua constituição, ele precisasse de um milênio, ao passo que, no melhor dos casos, dificilmente alcançará viver um século. Mas essa incompreensibilidade absoluta depende das barreiras natural da constituição específica. Não seria certamente aquela que nos propõe os absurdos, as proposições e contrassensos. No caso, trata-se de proposições que simplesmente não poderíamos compreender. Entretanto, consideradas em si, são coerentes e até válidas. No outro caso, pelo contrário, compreendemos as proposições muito bem, mas não um contrassenso, e por isso não podemos crer nelas. Isto é, inteligimos que são condenáveis como contrassenso. Esse exemplo foi interessante, deixa eu marcar de novo. Marcado. Observemos agora também as consequências extremas que Edmund retira das suas premissas. Apoiado sobre o postulado vazio de um pensar intuinte, temos, segundo ele, de admitir a possibilidade de que exista um pensar essencialmente diferente do nosso. Retira daí a conclusão de que, assim, os princípios lógicos também só valem para o domínio desse nosso pensar, sem que possamos ter uma garantia de que este pensar, quanto à sua constituição, não se poderia alterar. Porque permanece, de acordo com isso, possível que uma tal alteração ocorra e que afete todos, ou somente alguns desses princípios, dado que não são todos analiticamente deriváveis de um só princípio. Pouco importa que esta possibilidade não encontre nenhum apoio nas asserções da nossa autoconsciência sobre o nosso pensar, que deixássemos antever uma tal efetivação. Essa possibilidade existe, apesar de tudo, porque só podemos tomar o nosso pensar tal como é. Não estamos em disposição, não estamos em posição de fazer concatenar a sua constituição futura a partir da presente. Somos, em particular, incapazes de apreender a essência dos nossos processos espirituais, em suma, a nossa alma, de tal modo que pudéssemos deduzir a imutabilidade do pensar que nos é dado. Aí tem a nota 42. Nota do autor. Tá, não sei o que isso quer dizer. Bastou que tivesse havido uma familiaridade com a possibilidade de uma alteração do pensar lógico para que não se estivesse longe do pensamento de um desenvolvimento do mesmo. Segundo G. Ferreires, as as leis psicológicas do simbolismo, chique,
de 1895. A lógica, conforme leio numa recensão de A. Lasson, deve tornar-se positiva e expor as leis do silogismo segundo a época e o estágio de desenvolvimento da cultura, porque também a lógica se altera com o desenvolvimento do cérebro, que naturalmente se tivesse preferido a lógica pura e o método dedutivo a uma indigência do pensar, e a metafísica permaneceu até os dias de hoje o monumento colossal dessa indigência do pensar, que felizmente influencia somente alguns retardatários. Fortíssimo. Olha só que interessante. Ele informa que, na verdade, ele está citando esse autor a partir de uma resenha. Que é a lógica, conforme leio, numa recessão. Recensão quer dizer resenha. De A. Lasson. Ele está citando Ferreira a partir de uma resenha do A. Lasson. Interessante, né? Uhum. Ótimo. Pois é. Ele faz aquilo que eu estava falando que deve ser feito. Vamos lá, continuar. Você quer continuar? Tá tudo Sim, bem? bora acabar. Bora acabar o parágrafo. Deixa eu ver se conta esse página. Acaba o parágrafo. Tem mais 20 páginas. Pra acabar. Esse parágrafo é enorme, então. É, a gente tinha visto ele semana passada. Aí já começamos no terminal, né? Deixa eu só pegar um café. Tu já. Uhum. Voltei. Ai, peraí, tô comendo uma batata. Uma Peraí. batata mesmo assim, É, cozida. batata frita. É. Ai, peraí, eu vou desligar, né? Porque senão vai gravar. Ah, mas eu tô gravando o texto. Quê? Não, eu tô gravando o texto só. Ah, tá, tá. Tipo, porque aparece a aba que eu tô selecionado na aba do texto. Uhum. Certo. E assim, segundo Edmund, é inevitável concedermos, quer dizer, que todas aquelas proposições cujos pensamentos contraditórios não são incompreensíveis, só são necessárias sobre a pressuposição da constituição do nosso pensar, que vivenciamos como esta constituição determinada, mas não absolutamente, sob quaisquer condições possíveis.
Por isso permanece também, nesses termos, para o pensar, a necessidade dos nossos princípios lógicos, só que não se encara mais como absoluta, mas como hipotética, na nossa terminologia relativa. Não podemos senão anuir a ela, conforme a natureza do nosso representar e pensar. Elas valem universalmente, sendo pressuposto que o nosso pensar permanece o mesmo, porque somente sobre a sua pressuposição podemos pensar. São necessárias enquanto exprimirem a essência do nosso pensar. Segundo as exposições anteriores, não preciso dizer que, no meu parecer, essas consequências não podem ser válidas. É certo que existe a possibilidade de que haja uma vida mental essencialmente diversa da nossa. É certo que só podemos tomar o nosso pensar tal como é. É certo que seria fútil qualquer tentativa de pretender deduzir da essência dos nossos processos espirituais, em suma, da nossa alma, a sua imutabilidade. Mas daqui não se segue, absolutamente, a possibilidade, toda com ela, diversa, e que alterações de nossa constituição específica atingem, atingem, não, atingissem, todos, ou alguns dos princípios, e que, por isso, a necessidade para o pensar desse princípio seja meramente hipotética. Isto tudo é, pelo contrário, um contrassenso. Um contrassenso no sentido pleno de que nos temos aqui sempre servindo da palavra. Naturalmente, sem qualquer outra conotação além do termo puramente científico. É o infortúnio da nossa terminologia lógica ambígua que tais doutrinas ainda surjam e que possam iludir, mesmo os pesquisadores certos. Se as diferenciações conceituais primitivas da lógica elementar estivessem realizadas, a terminologia clarificada com base nas mesmas, e não nos andássemos a arrastar com tão miseráveis equívocos como as que afetam todos os termos lógicos, lei do pensar, forma do pensar, verdade real e formal, representação, juízo, etc., como poderíamos ser teoricamente defendidos na lógica e na doutrina do conhecimento tantos contrassensos, entre os quais o do relativismo e, de fato, provocaram a ilusão que ofusca mesmo pensadores significativos. Faz sentido falar-se da possibilidade de ter pensar variáveis como leis psicológicas do representar e do julgar, que difeririam multiplamente em diversas espécies de seres psíquicos, ou numa e na mesma consoante do tempo. Porque usamos porque usamos entender como leis psicológicas leis empíricas, universalidades aproximativas, da coexistência e da sucessão, respeitante a fatualidades, que num caso pode ser assim, noutro de outro modo. Anuímos também, com prazer, a possibilidade de leis do pensar variáveis, como leis normativas do representar e do julgar. É certo que leis normativas podem ser adaptadas à constituição específica dos seres que julgam e serem, assim, alteráveis juntamente com eles. E isto diz manifestadamente a respeito às leis da lógica prática, como doutrina do método, do mesmo modo como também os preceitos metódicos dizem respeito às ciências particulares. Os anjos matemáticos poderiam ter outros métodos de cálculo do que nós, mas poderíamos ter também outros princípios e teoremas? Boa pergunta. Marcado. Essa questão conduz-nos a então mais longe. O discurso sobre as leis do pensar, variáveis só, se torna um contrassenso quando entendemos como leis do pensar as leis puramente lógicas
as quais podemos associar também as leis puras da teoria dos números cardinais, da teoria dos números ordinais, da teoria pura de conjuntos, etc. Marcado. A expressão vaga, lei normativa do pensar, com as quais também estas são designadas, induz geralmente ao erro de misturá-las com aquelas regras do pensar psicologicamente fundadas. Elas são, porém, verdades puramente teoréticas de espécie ideal, radicadas puramente no seu conteúdo significativo, que jamais ultrapassa, que poderiam, por isso, ser afetadas por nenhuma alteração real ou fictícia no mundo das matter of fact, que é matéria de fato. Teríamos, no fundo, de tomar em consideração uma tripla oposição. Não só a oposição entre regra prática e lei teorética, e, novamente, a oposição entre lei ideal e lei real, mas também a oposição entre lei exata e lei empírica, entre aspas, como a universalidade média, da qual se diz não há regras sem exceção. Marcado. Se tivéssemos intelecção das leis exatas do acontecer psíquico, então seria também leis eternas e imutáveis. Seriam, tanto quanto as leis fundamentais das ciências teoréticas da natureza, seriam válidas ainda que não houvesse nenhum acontecer psíquico. Se todas as massas gravitacionais fossem eliminadas, não seria por isso abolida a lei da gravidade. Ficaria apenas sem possibilidade de aplicação fática. Marcado. Ela nada diz sobre a existência de massas gravitacionais, mas somente sobre aquilo que, como tal, cabe às massas gravitacionais. É certo, conforme reconhecemos acima, ao estabelecimento de leis exatas da natureza, subjaz uma ficção idealizadora, da qual fazemos aqui abstração. Atendemos à mera intenção dessas leis. Marcadíssimo. Marcado 3 vezes. Um sobre o outro, digitalmente, e marcação um sobre o outro fisicamente. Coloca até um post-it assim no lado. Fazer até um quadrado aqui. Tem um post-it aqui no lado, falando: não se esqueça de ler essa passagem. Para quê? Pra gente se esquecer de ler essa passagem. É certo que, conforme reconhecemos acima, ou seja, no capítulo 4, parágrafo 3, ao estabelecimento das leis exatas da natureza, subjaz uma ficção idealizadora, da qual fazemos aqui a abstração. Atendemos à mera intenção dessas leis. Admita-se, por conseguinte, não só que as leis lógicas são exatas e que são inteleccionadas como exatas, e está já excluída a possibilidade da sua alteração nas colocações do ser factual e nas transformações assim admitidas das espécies históricos naturais e espirituais, e nesses termos garantida a sua validade eterna. Alguém da perspectiva psicologista poderia retorquir contra a nossa posição, que, assim como toda a verdade, também a verdade das leis lógicas reside no conhecimento, e que o conhecimento, como vivência psíquica, está obviamente submetido às leis lógicas, às leis psicológicas. Mas sem discutir exaustivamente aqui a questão sobre o sentido em que a verdade reside no conhecimento, faço notar que nenhuma alteração de factualidades psicológicas pode fazer do conhecimento um erro, ou do erro um conhecimento. Gerar-se e o perecer dos conhecimentos como fenômenos, depende, naturalmente, de condições psicológicas, assim como o gerar-se e o perecer de outros fenômenos psíquicos, por exemplo, dos fenômenos sensíveis.
Mas, assim como nenhum acontecer psíquico pode jamais chegar a fazer com que o vermelho, precisamente em tudo, desculpa, seja, em vez de uma cor, antes um som, ou que o mais baixo dos dois sons seja o mais alto, ou, de maneira mais geral, assim como tudo o que se reside e se funda no universal e cada vivência se eleva acima de toda alteração possível, posto que todas as alterações se reportam à particularidade individual, mas não têm sentido para o conceitual, assim, o mesmo é válido também para os conteúdos dos atos de conhecimento. Marcado. Ao conceito do conhecimento, pertence que o seu conteúdo tem o caráter da verdade. Este caráter não cabe ao fenômeno de conhecimento fugaz, mas ao conteúdo idêntico do mesmo, ao ideal, ou geral, que todos temos em vista quando dizemos que conheço que A mais B igual a B mais A, e inúmeros outros que conhecem o mesmo. Pode, naturalmente, acontecer que de conhecimento se desenvolva erros, por exemplo, em sofisma. O conhecimento como tal não se tornou erro, apenas se ordenou causalmente um ao outro. Pode também ser que numa espécie de ser capaz de juízo não se desenvolva, em geral, nenhum conhecimento, que tudo o que tem por verdadeiro seja falso, e o que tem por falso seja verdadeiro. Em si, porém, verdade e falsidade permaneceriam inalteradas. Elas são essencialmente qualidade dos conteúdos de juízos respectivos, e não conteúdo dos atos de juízo. Cabem àqueles, ainda que não sejam reconhecidos por ninguém, exatamente do mesmo modo como cores, sons, triângulos, etc., tem sempre as qualidades essenciais que lhe cabem como cores, sons, triângulos, etc. Possa alguém no mundo alguma vez reconhecê-lo ou não. Assim, a possibilidade que Edman procura fundamentar, a saber, que outros seres poderiam ter princípios inteiramente diferentes, não pode ser admitida. Uma possibilidade que é um contrassenso é precisamente uma impossibilidade. Tente-se tão somente pensar o que reside na sua doutrina. Existiriam talvez seres de uma outra espécie, por assim dizer, super-homens lógicos, para quem os nossos princípios não seriam válidos, mas antes princípios inteiramente diversos, de tal modo que toda a verdade para nós se torna para eles uma falsidade. Marcado. Para eles é justamente válido que os fenômenos psíquicos, que em cada caso vivenciam, não vivenciam. Marcado. Que nós existimos e que eles existem, para nós é verdadeiro, para eles é falso, e etc. É certo que nós, vulgares homens lógicos, ajuizaríamos. Tais seres estão insanos, falam da verdade e suprimem as suas leis. Afirmam ter as suas próprias leis de pensar e negam aquilo de que depende a possibilidade das leis em geral. Marcado. Afirmam e aceitam simultaneamente a negação do que é afirmado. Se não, verdade e erro, existência e não existência, perdem no seu pensar qualquer característica distintiva recíproca. Só que não advertem o contrassenso, ao passo que nós o advertimos. Reconhecemos-los como tal, e aliás, com a mais luminosa das intelecções. Quem concede uma tal possibilidade só por matizes se diferencia do ceticismo extremo. A subjetividade da verdade é referida, ao invés de ser a pessoa singular, a espécie. É um relativista específico no sentido acima definido, e sofre as objeções discutidas, que não repetiremos aqui. Não compreendo, de resto, por que devemos ficar
pelo traçado de fronteiras entre as diferenças de raças fictícias. Por que não reconhecer as diferenças de raças efetivas, a diferença entre razão e loucura, e, finalmente, as diferenças individuais como igualmente justificadas? Marcado. Talvez um relativista objete contra o nosso apelo à evidência ou a um evidente contrassenso da possibilidade que nos é sugerida, a proposição acima citada de que pouco importa que essa possibilidade não encontre nenhum apoio nas asserções de nossa autoconsciência, pois é óbvio que não podemos pensar contra a nossa forma de pensar. Entretanto, fazendo abstração dessa interpretação psicologista da forma de pensar, que já refutamos há muito, fazemos notar que um tal expediente significa o ceticismo absoluto. Se não pudéssemos mais confiar na evidência, como poderíamos em geral fazer e defender racionalmente afirmações? Porventura, com atenção a que outros homens são constituídos do mesmo modo do que nós, e logo, em virtude das mesmas leis de pensar, poderiam estar inclinados também para um juízo semelhante? Mas como poderíamos saber isso se não pudéssemos saber absolutamente nada? Não há saber sem intelecção. Marcado. É, no entanto, realmente estranho que se queira fazer fé em afirmações tão duvidosas, como são as afirmadas sobre o humano em geral. E não são nessas puras trivialidades que são, com efeito, muito diminutas em ensinamento substancial, mas que nos confere a mais clara intelecção sobre o pouco que dizem. E nelas não se encontra, em qualquer caso, absolutamente nada sobre seres pensantes e as suas particularidades específicas. O relativista não pode, tampouco, esperar alcançar uma posição mais favorável, ainda que provisoriamente, se disser: trata-me como um relativista extremo, mas sou em relação aos princípios lógicos. Todas as outras verdades podem permanecer incontestadas. Em todo caso, não evita assim as objeções gerais contra o relativismo específico. Quem relativiza as verdades lógicas fundamentais, relativiza também toda a verdade em geral. Basta considerar o conteúdo do princípio da contradição e daí retirar as consequências óbvias. O próprio Edman mantém-se inteiramente afastado de tais superficialidades. Ele colocou, de fato, na base da sua lógica, o conceito relativista de verdade exigida pela sua doutrina. A definição reza: a verdade de um juízo consiste em que a imanência lógica do seu objeto é subjetivamente e, mais especificamente, objetivamente certa, e a expressão predicativa dessa imanência é necessária ao pensar. Permanecemos, assim, certamente no domínio do psicológico, porquanto o objeto é, para Edman, o representado, e este, por sua vez, expressamente identificado com a representação. Do mesmo modo, a certeza objetiva ou geral só aparentemente é algo de objetivo, posto que se funda num acordo geral dos que julgam. Tem uma notinha. É certo que não falta, em Edman, a expressão verdade objetiva, mas ele identifica com a validade geral, isto é, validade para todos. Esta, contudo, se decompõe, para ele, em certeza para todos e, se compreendo bem, também em necessidade do pensar para todos. A definição acima significa exatamente isso. Poderia perguntar-se como chegamos, num único caso, à afirmação legítima da verdade objetiva nesse sentido, e como evitamos o regresso ao infinito exigido pela determinação, e notado também pelo nosso destacado investigador. Infelizmente, a informação que fornece não basta. Certos, como ele diz, são os juízos nos quais afirmamos o acordo com os outros.
Não este mesmo acordo, mas de que nos pode isso servir. E a certeza subjetiva que temos disso, na verdade não entendi. Certos, como ele diz, são os juízos nos quais afirmamos o acordo com os outros. Não este mesmo acordo, mas de que nos pode servir isso e a certeza subjetiva que temos disso. A nossa afirmação só seria legítima se soubéssemos desse acordo, e isso quer dizer se nos apercebêssemos da sua verdade. Poderia também questionar-se como deveria chegar-se também à simples certeza subjetiva do acordo de todos. E, finalmente, para não considerar esta dificuldade, se é em geral legítimo colocar-se a exigência da certeza geral, como se a verdade se encontrasse em todos, e não, pelo contrário, em alguns eleitos. E aí, Ah, acabamos e vamos depois para o capítulo 8º, os preconceitos psicologistas. da próxima eu leio, tá? Oi? Da próxima eu leio, eu juro. Não, tranquilo. Não precisa ajudar não. Não tem problema não. Mas foi legal hoje. Uhum. Como é o nome do professor do que você Peraí, falou no rapidão. começo? Rapidão. Uhum.